O Senhor está falando para nós, não é tempo de paz. Tem muitos profetas, como no Velho Testamento, o Senhor dizendo: vocês têm profetizado paz ao meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Muitos falsos profetas estão profetizando ano da abundância, ano da conquista, ano do carro novo, ano da casa nova, ano do palácio que Deus vai te dar. E o Senhor diz: mentira. É ano de você tirar suas vestes bonitas, vestir de pano de saco e chorar os pecados do meu povo. Não é hora de incomodar com casa grande, com carro fantástico. É hora de nos importarmos se temos espada. Porque quando o inimigo chega, você não vai poder pegar a sua casa e jogar nele para matá-lo. Você não vai poder pegar o seu carro e jogar no inimigo. Mas você vai precisar de espada. E o Senhor está falando para você: olha, tem coisas na sua casa que precisa ser derretida e colocada na batalha. Esse dinheiro que você tem acumulado na poupança, é hora de você começar a mandar para os missionários que estão no campo missionário. Sabe, parar de dar dinheiro para os falsos profetas que vêm nas igrejas levantar toneladas de dinheiro para ele próprio. Está na hora de pegarmos o nosso dinheiro e colocarmos na presença do Senhor, porque tudo que nós vamos herdar lá em cima é o que nós gastamos aqui embaixo. Então o Senhor está falando: preparar as armas de guerra. Então os arados, enxadas, são ferramentas agrícolas, mas são soldados que precisam de armas, e de espadas e de escudo. Se você der uma enxada para um soldado, ele pode até fazer algum estrago, mas o Senhor está falando: os meus soldados precisam de espada, não serve mais a enxada. Os meus soldados precisam de escudo para proteger a frente. Então o inimigo vê que estamos desarmados e querem mais terras, querem as nossas fazendas. Eu quero que você vá comigo também em 1 de Samuel. Eu amo andar pela Bíblia. 1 de Samuel, versículo 13. E você vai ver como Deus fala conosco na sua amada palavra. E a riqueza que Ele produz para que a sua noiva cresça, adquire conhecimento e esteja preparada no dia da batalha. E aqui diz assim: guerra contra os filisteus. Você vai se surpreender com essa palavra. E está no versículo 22 de capítulo 13. E diz: naquele tempo não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas e lanças. Que inimigo sujo é esse que está nos proibindo de fabricar armas de guerra para nós agora? Imagine, vocês estão proibidos. O povo de Deus chegou ao ponto de que o inimigo mandava neles: vocês podem isso, vocês não podem. Então, muitos líderes hoje estão, não é proibindo nós termos armas de guerra, mas desvia o nosso foco, os nossos olhos, põe um pavão diante de nós. Vamos, ano da conquista, ano do crescimento. O que adianta crescer a nossa igreja, inchar a nossa igreja com pessoas
despreparadas na hora do ataque do inimigo. E olha o que os filisteus fazem. Naquele tempo não havia nem mesmo um único ferreiro, quer dizer, pessoas que não estão preparadas para fabricar armas, pessoas despreparadas na batalha espiritual, pessoas despreparadas para fabricar coisas que a igreja necessita. Hoje as pessoas estão preparadas para danças de Herodias, danças modernas, que essa semana eu vi, deram liberdade para 2 homossexuais fazerem a abertura de um congresso. Eles de calça, sapato escarpão bem alto, dançando música de Shakira e por trás Jesus Cristo é o Senhor. Essas pessoas podem batalhar? Nós estamos ensinando a guerra ao nosso povo? Quando nós trazemos pessoas para campanhas de ganhar, 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 estamos treinando a nossa igreja? Eu desafio, que dia foi que você ouviu na sua igreja? Tem algumas. Um estudo detalhado de preparar como batalhas espirituais diante do Senhor, como soldados de guerra. Dizem aqui, não havia um só ferreiro, quer dizer, não há um só mestre para ensinar a igreja sobre essas questões dos últimos dias. E diz, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas e lanças. Porque, por esse motivo, todo israelita tinha que dirigir-se aos filisteus para afiar seus arados, suas enxadas, seus machados e suas foices. Olhem aqui para mim. Eu fico, sabe, assim, às vezes até irada. Meu Deus, eu preciso ir atrás de uma pessoa para afiar as minhas armas de guerra. Amado, toda pessoa, nós temos sítio, nós temos o amolador de enxada, de machado, de foice. Eu não preciso ir à casa do meu vizinho. Mas sabe o que significa isso? Nenhuma pessoa sabe que ela, em Cristo, nascida de novo, é tão poderosa quanto os apóstolos que viveram na terra nos dias de Jesus. E depois que ele partiu, que eles fundaram tantas igrejas. Olha, Pedro não tinha mais poder do que eu tenho, do que você tem. Nós temos as mesmas falhas, mas também temos o mesmo poder. E agora, sabe como eu vejo? Pessoas que tudo que precisa, vou lá no pastor amolar meu machado, vou lá no pastor amolar minha faca, vou lá no pastor amolar. Gente, nós precisamos nos despertar que cada membro da igreja é um sacerdote. Nós não temos que respeitar o que o Deus colocou, um pastor, um bispo, um apóstolo, né? Hoje tem patriarcas diante da igreja para dirigir. Temos que respeitar as autoridades que Deus colocou sobre nós para dirigir a nossa vida. Mas o que eu estou dizendo é que você é sacerdote. Olha, cada um de nós somos sacerdotes, cada casa é uma igreja e cada igreja é uma esfera de contato, de unção com Deus que está nos céus. Então, precisamos abrir a nossa mente para essa cultura. E olha, e o preço fixado para afiar os rastelos. Você vê que são tudo coisas caseiras. Enxadas, era de 8 gramas de prata, 4 gramas para afiar, escutem, um tridente, machados e pontas de aguilhada,
O povo hoje está cobrando para afiar nossas espadas. Você paga tudo, tudo você tem que pagar. Se você quer entrar numa conferência para aprender, é preço exorbitante. Você tem que pagar 200, 300, 400. Vem um cantor cantar, você tem que pagar 90, 100, 200, conforme a cadeira, mais na frente, mais atrás. Você tem que pagar, sabe? Líder que cobra para as pessoas entrarem na igreja para aprender a palavra de Deus, nada mais é do que um simples filisteu. E eu não estou aqui, meu Deus, falando de mim mesmo, é a palavra. Os filisteus obrigavam, não deixavam eles fabricar, e aqueles que tinham cobrava preço exorbitante para afiar. Sabe o que é afiar a espada? É afiar os meus joelhos em oração. É eu me levantar em oração poderosa em Deus para orar como hoje. Elizabeth, liga para fulana, ela está precisando de ser levantada. Liga para fulana, compra uma cesta, ela não tem nada para comer hoje. Leva esse dinheiro para Sicano, ele não tem como fazer a obra hoje porque não tem petróleo. Põe petróleo para ele. O nosso canal, nós temos que ter um ponto de ouvido para ouvir o que Deus quer falar. E aqui cobravam-se para estar afiando. E assim no dia da batalha, nenhum guerreiro de Saul e Jonatas tinha espada nem lança em suas mãos, exceto Saul e seu filho Jonatas. Então os filisteus mandaram a guarnição de soldado para dominar eles nos desfiladeiros e acabar com todos eles. Imagina um exército onde só o capitão e o tenente têm uma arma. O que vai acontecer com esse exército? Isso que aconteceu, e os atacou e os venceu no desfiladeiro. Quer dizer, num lugar estreito. Amados, se nós não começarmos, e nós vamos começar, porque aqui no canal Aviva, na nossa TV Aviva, você vai poder estar numa escola de treinamento. E nós vamos estar dando aula. Você da sua casa vai poder estar sendo treinada a calçar as suas botas, a pegar na sua espada, a colocar o seu escudo e se levantar como um guerreiro de Deus. Você pode estar em Goiânia, onde eu estou. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil. Você pode estar como ontem, me ligaram da África do Sul. Um abraço para o nosso filho Gerson, filho espiritual, Charlene, que Deus abençoe vocês na África do Sul. Quantos filhos espalhados em outras partes do mundo? Vocês vão poder estar sendo treinados, linkados conosco. E os que estão em Goiânia, vamos nos reunir uma vez por mês para estarmos revendo toda a matéria. Então você terá um seminário vivo nessa TV Aviva. Você vai ter o seminário de avivamento que o Espírito Santo vai nos treinar. Chega de filisteu tomar as nossas armas. Chega de nós termos que ir a filisteus, pagar altas quantias para ouvir palavras bichadas, fabricadas, enlatadas, vinda de outros países, de pessoas com o caráter totalmente detonado, e nós precisamos da palavra de Deus e do maná puro. Se quisermos resgatar nossa família, teremos que fazer igual a Abraão. Abraão comia com os anjos. Abraão comia com Deus, com a Trindade que desceu para falar com ele. Então, amados, não podemos ser homens e mulheres
que vá afiar as nossas ferramentas em outros lugares. Nós estamos aptos a afiar, a molar nossa espada, todas as nossas armas, na presença do Espírito Santo, do nosso Deus Todo-Poderoso. E versículo 22, só Saul e Jonatas tinham espada. Não basta a liderança estar armada, é preciso armar o povo. Você concorda comigo? É preciso armar o povo. É preciso acabar com a cultura de que a liderança, somente a liderança, precisa ler a Bíblia e ir a seminários, fazer estudos, né? É preciso a igreja e todo o povo está preparado. Estamos nos finais dos dias. Estamos chegando no final daqueles tempos que Jesus disse. E o inimigo fará de tudo para deixar o povo desarmado. E povo desarmado, sem conhecer a palavra, a espada de Deus. A primeira coisa que o diabo toma dos crentes é a espada. Porque ele sabe que com essa palavra nós o venceremos. Lá em Apocalipse 12 disse, eles o venceram. Por quê? Pela palavra do testemunho, pelo sangue. E porque não negaram a sua vida, mesmo estando face a face com a morte. Então a palavra do testemunho é a arma mais poderosa que existe. Então nós não podemos ler a Bíblia só no domingo na igreja, só num dia de campanha na igreja. Amados, pegue seu filho, não importa a idade que ele tenha. Eu li a Bíblia para minha filha no meu ventre. Li a Bíblia para o meu filho no meu ventre. Enquanto eu estava grávida, eu lia. Quando eles eram pequenininhos, estavam no berço, eu lia salmos para eles no berço. Eles iam crescendo, Rafa brincando de carrinhos, Paula por ali sentadinha escrevendo e eu falando a palavra. Então ninguém rouba uma palavra enxertada. O ladrão pode roubar o móvel, uma joia, mas ele não pode roubar o conhecimento que você colocou no seu filho, na sua filha e em qualquer parente seu. E aqui diz mais uma coisa: o inimigo fará de tudo para deixar o povo desarmados. O inimigo nos permite ter arados, mas não espada. Ele diz, vocês podem vir afiar arado, enxada, mas ele não permitia espada. E até afia instrumentos agrícolas na igreja, na política, né? Instrumentos agrícolas. São afiados os instrumentos na política, né? Podemos limpar o arado, mas não podemos possuir ferreiros, homens preparados, homens de ferro, Ironmans, homens de ferro, para fabricar espadas. Onde estão os fabricadores de espada? Que são aqueles que treinam guerreiros para enfrentar os últimos dias. Os ferreiros e artesãos eram os primeiros a ser levados cativos. Sabiam disso? Na guerra, artesãos e ferreiros eram os primeiros a serem agarrados, para não poderem fabricar mais nada. E Satanás sabe como nos impedir e de como ter armas poderosas no espírito. E como nessa palavra de 1 Samuel 13, no versículo 5,
que diz: os filisteus se juntaram para lutar contra os israelitas, contra 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros tão numerosos como a areia da praia do mar. E eles subiram e acamparam. E assim os soldados israelitas perceberam que estavam em apuros porque não tinham armas. Então, líderes, olhem, escute o que no capítulo 14, versículo 2 diz: Saul estava sentado debaixo de uma romanceira nos limites de Gibeá, em Migron, e em sua companhia estavam 600 guerreiros, porque eles atravessaram fugindo dos filisteus. Sabe o que temos hoje na igreja? Líderes em fuga. Pensa, líderes em fuga, que descansam debaixo de uma romanceira de Gibeá e Migron, longe da batalha, o máximo possível, com 600 homens. Quer dizer, os pastores estão fazendo isso. Me desculpem, eu não estou atacando nenhum pastor, nenhum líder, eu estou entregando a palavra que o Senhor está trazendo. Líderes pegam 200 membros, 300 membros, 600 membros, sentam debaixo da romanceira, a sua igreja, né? E pegam esses homens de guerra acomodados. Diz que ele estava debaixo da romanceira com 600 homens descansando. E o que a Bíblia diz? Então, estão na igreja acomodados com 600 membros, 200 membros presos nas covas de depressão, nas rochas da religiosidade, do orgulho, da fama, dos cargos e de muitas igrejas que estão na UTI, na unidade de terapia intensiva, porque está morrendo, porque não há ferreiros para fabricar armas e explicar ao povo que a igreja precisa calçar botas de guerra. E a igreja hoje tem que semear dinheiro, projetos, mas não tem armas, não tem arados, não tem foices e não tem espadas. As igrejas têm dinheiro e muito, tem até o arado, tem machado para cortar membro, jogar fora, né? Mas não tem espada para lutar em prol do Senhor. Então, estão levando cativo o povo. E em 2 Reis diz que levaram cativos príncipes, homens valentes, homens de guerra, ferreiros e artesãos. Então, nós queremos, essa palavra, ela terá a primeira parte e a segunda parte, porque é um estudo extenso. E eu quero orar com você agora. E a minha pergunta, a primeira pergunta é: você tem preparado sua casa? Você tem preparado aqueles nascidos em sua casa? Segunda pergunta: você está disposto a ir atrás daqueles que são seus parentes, mesmo aqueles que te magoaram e te machucaram, que te feriram, que se apartaram da sua casa um dia? Está disposto a ir? Outra coisa: você está disposto a levantar de noite e atacar os inimigos que atacam a sua casa e seus parentes? Você tem ido atrás de filisteus para afiar e amolar as suas espadas? Você tem arado carros luxuosos? Você tem políticos como amigos? Você tem status? Mas eu vou te fazer uma pergunta: você tem espada para lutar nesses últimos dias? Não? Então, nós queremos fazer uma oração para que Deus traga de volta
os príncipes, os homens valentes, os homens de guerra, os guerreiros, os ferreiros e os artesãos que foram roubados pelo inimigo, porque estamos em guerra. Noiva, calce suas botas de guerra. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos por essa palavra que ainda vai se estender pela segunda parte. Mas nós já queremos nessa primeira parte orar e colocar a cultura do coração de Abraão no coração da igreja. Daqueles que se levantam como valentes para buscar os parentes que estão em Sodoma, que estão em Gomorra, que eles possam entrar nessa igreja sodomizada, babilonizada, e arranca de lá os parentes, para que eles possam se tornar todos hebreus, aqueles que atravessam o rio, que passem a ser filhos de Abraão, na promessa de Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz. Que o Senhor possa fazer, meu Pai, de cada homem um guerreiro, de cada mulher uma valente, e que a nossa família seja restaurada, seja banhada pelo sangue de Jesus, e que possamos juntos nos levantar calçados com o evangelho da paz, com as botas de guerra de soldados valentes, dos guerreiros dos últimos dias. Que o Senhor possa espalhar essa palavra e levantar os guerreiros que estão doentes, os pastores que estão doentes, os líderes que estão como Saul e Jonatas, debaixo de uma romanceira, com 600 soldados. Está bom. 600 membros está bom, 200 membros está bem, e não entram na batalha. Senhor, desperta os seus príncipes, os seus guerreiros e os seus valentes, e tira, Senhor, esses filisteus que cobram para afiar as nossas armas de guerra, porque és tu, Espírito Santo, que afia a nossa espada e prepara o nosso braço para a guerra. Que o Senhor esteja com cada um que está assistindo esse vídeo agora, em toda parte do mundo. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, que você possa pegar, meu amado, minha amada, essa palavra e dizer: nenhum filisteu vai me cobrar para amolar as minhas armas. Eu as colocarei diante do Espírito, que tudo dá de graça, e você terá uma espada afiada para